Quando tudo é transmitido ao vivo, o que era só entretenimento pode revelar algo muito mais sombrio. Do estranho ao sinistro, estes momentos deixaram o público perplexo e assustado. Número 1. O ritual no Grammy. O Grammy de número 65 tomou um rumo sinistro quando Sam Smith e Kim Petras apresentaram Unholy. Smith apareceu vestido de vermelho, com chifres na cabeça, enquanto chamas subiam atrás dele. Petras estava trancada numa jaula iluminada por luz vermelha. O palco parecia menos um show e mais uma cerimônia. A FCC recebeu uma enxurrada de queixas chamando o número de perturbador. Nas redes surgiram alegações de simbolismo de culto. Muitos chamaram de satânico. Outros disseram que havia uma mensagem oculta. A Igreja de Satã não viu nada demais, mas para parte do público a apresentação foi além da arte. Parecia um ritual exibido ao vivo. Número 2. A frase dos bebês. Durante uma palestra em Santa Bárbara, a futurista Barbara Marx Hubbard soltou uma frase que gelou a sala. Os bebês que comemos, a comida que comemos, as guerras de carro que travamos. Ela não riu, nem corrigiu, nem demonstrou surpresa. As palavras ficaram no ar como se fossem intencionais. Hubbard era respeitada por suas ideias sobre evolução espiritual, mas também frequentava círculos com linguagem simbólica. O deslize alimentou rumores antigos sobre mensagens codificadas. Até hoje ninguém explicou o que ela quis dizer. E talvez nunca expliquem. Número 3. O agradecimento de Christian Bale. No Globo de Ouro de número 76, Christian Bale ganhou como melhor ator por Vice. Mas o que chocou não foi o prêmio, e sim seu discurso. Obrigado ao Satanás por me inspirar a interpretar esse papel. A plateia riu. Aplaudiu. Mas muitos ficaram incomodados. Rumores sobre cultos secretos e rituais em Hollywood não são novos, e essa frase só jogou mais lenha na fogueira. Bale nunca explicou. Nunca voltou atrás. Até hoje aquela frase segue sendo debatida como um possível deslize, ou uma mensagem direta. Número 4. O show sombrio da Lady Gaga no Brasil. Em 2025, Lady Gaga reuniu mais de 2.500.000 pessoas na praia de Copacabana. Mas o que parecia ser só um mega evento tomou um tom mais sombrio. Gaga surgiu de hobby, com uma cruz brilhante no peito, e abriu com Bloody Mary, uma música ligada a um antigo ritual no espelho. Sussurrou. Monstros nunca morrem, nunca morrem. Seus dançarinos giravam ao redor dela em movimentos lentos, quase cerimoniais. Enquanto isso, a polícia brasileira realizava uma operação secreta. Um grupo havia planejado algo naquela noite, incluindo um suspeito que afirmava que Gaga tinha ligação com uma ordem sombria. O plano foi desmontado antes de acontecer. Equipamentos e anotações estranhas foram apreendidos em vários estados. Gaga só soube depois do show. Arte ou algo mais? Aquela noite deixou a dúvida no ar. Número 5. O Triângulo de Diljit. Em maio de 2024, em Chicago, o cantor Diljit Dosanjh levantou as mãos em forma de triângulo durante o show de Illuminati. Foi por um segundo, mas suficiente. Internautas explodiram em teorias. Ele entrou para os Illuminati! Apontaram a iluminação sombria, as sombras no telão e até o nome do evento. Outros, porém, viram o gesto como um mudra do yoga ligado ao chakra da coroa para foco e paz interior. Diljit explicou depois que Illuminati era só um trocadilho divertido. Mas a essa altura, as teorias já tinham dominado a internet, mostrando como hoje arte e conspiração colidem em tempo real. Número 6. Colapso ao vivo. Durante uma transmissão comum do tempo, tudo parecia normal, até que a meteorologista simplesmente desmaiou ao vivo. Seus olhos viraram, e ela caiu na bancada sem aviso algum. Os médicos descartaram qualquer explicação sobrenatural, mas a imagem perturbadora se espalhou como fogo nas redes. Alguns disseram que parecia possessão. Outros acreditaram em algo mais sinistro. A própria apresentadora esclareceu mais tarde. Foi um mal-estar e nada mais. Mas a dúvida permaneceu. O que realmente aconteceu naquele instante? Número 7. O stream assombrado. Um youtuber fazia uma live tranquila em seu apartamento quando coisas estranhas começaram a acontecer. A porta abriu sozinha. Depois fechou sem ninguém por perto. Ele tentou rir, mas as luzes começaram a piscar. E logo apagaram. Quando se levantou para checar, ouviu outra porta bater. Voltando para a câmera, claramente assustado, tentou seguir.
Foi então que uma caixa caiu atrás dele e, momentos depois, uma figura sombria rastejou ao fundo da tela. Os comentários explodiram em tempo real. Era algo paranormal. No fim da live, o próprio youtuber admitiu. Algo ali estava errado, e ele precisava sair daquele lugar. Número 8. O gole robótico de Zuckerberg. Em abril de 2018, Mark Zuckerberg enfrentava o Comitê de Energia e Comércio dos Estados Unidos. Mas não foram suas respostas que viralizaram. Foi seu jeito de beber água. A câmera captou o momento em que ele levantou o copo de forma rígida, pausou por tempo demais e fez um movimento de gole completamente mecânico, sem engolir de verdade. Sua expressão, inalterada, quase sem vida. Na internet começaram as piadas e as conspirações. Ele é um robô? Estava fingindo ser humano? Para alguns foi só um momento constrangedor. Para outros, mais uma prova de que algo estranho envolve figuras de alto poder. Número 9. O sinal de diamante da Rihanna. No Super Bowl 57, em 2023, Rihanna apareceu no alto do palco vestida de vermelho cantando Diamonds. Mas o momento que virou polêmica veio quando ela ergueu as mãos e formou um diamante com os dedos. Alguns disseram que era apenas parte da coreografia da música. Outros juraram que era um símbolo Illuminati. Inclusive, muitos notaram que a câmera cortou rapidamente, como se quisessem esconder o gesto. Não foi a primeira vez. Em outras apresentações e clipes, ela já havia feito gestos semelhantes. Jay-Z, Beyoncé e outros também. Marketing ou mensagem oculta? O gesto deixou o mundo comentando. Número 10. O alerta sombrio de Elon Musk. Durante um evento no MIT, o empresário Elon Musk fez uma declaração que deixou a plateia desconcertada. Ele não estava falando de foguetes nem de carros elétricos, mas sim de algo muito mais perturbador: inteligência artificial. Com expressão séria, Musk afirmou que, com inteligência artificial, estamos invocando o demônio. Ele não comparou a IA a uma ferramenta ou a uma simples tecnologia, mas usou deliberadamente o termo demônio, o que causou espanto geral. E ele foi além. Comentou que as pessoas acreditam que podem controlar essa criação com símbolos ou água benta, mas que isso seria pura ilusão. Para alguém conhecido por ser metódico e racional, usar uma linguagem tão simbólica levantou questionamentos. Estava apenas dramatizando? Ou suas palavras escondiam um aviso real sobre o que está por vir? Muitos saíram do evento refletindo. Será que ele sabe algo que o público ainda não sabe? Número 11. O homem sem piscar no Senado. O discurso em si não era fora do comum, mais um pronunciamento no Senado dos Estados Unidos, com câmeras transmitindo ao vivo. Mas enquanto o orador falava, os olhos do público se voltaram para outro ponto do vídeo. Atrás dele, sentado de forma estática, estava um homem de expressão completamente neutra. Seus olhos estavam arregalados e, o mais estranho, ele não piscava. Nem uma vez. À medida que o tempo passava, a cena foi ficando mais desconfortável. Era como se o tempo tivesse congelado ao redor dele, enquanto todos à frente continuavam se movendo normalmente. Assim que a sessão terminou, ele desapareceu. Ninguém soube dizer quem era, nem para onde foi. Alguns afirmaram que ele saiu discretamente. Outros acreditam que não era apenas um homem, mas algo usando uma forma humana. O mistério permanece. Número 12. O gesto proibido de Beyoncé no intervalo da NFL durante o intervalo no estádio NRG, em Houston. Beyoncé surgiu com um figurino marcante. Um traje com temática country cravejado com 350 quilates de diamantes. O show seguia com intensidade até que um gesto inesperado mudou tudo. No meio da apresentação de Texas Hold'em, ela levantou a mão e fez um sinal com 2 dedos estendidos. No mesmo instante, a palavra bang apareceu em letras gigantes no telão. Esse tipo de gesto, segundo as regras da NFL, é estritamente proibido durante jogos e pode gerar penalidade para jogadores. Fãs imediatamente levaram a discussão para a internet, alegando que Beyoncé deveria sofrer as mesmas consequências. Muitos se lembraram de seu show no Super Bowl anterior, quando ela foi acusada de fazer um sinal Illuminati instantes antes de o estádio inteiro ficar no escuro. Coincidência? Protesto simbólico? Ou uma mensagem mais profunda escondida sob os holofotes? Número 13. O repórter reptiliano tudo parecia normal. Um dia ensolarado, um parque tranquilo e um repórter fazendo sua cobertura ao vivo, sem nenhum sinal de que algo estava para acontecer.
até que um pequeno inseto bateu em seu rosto, gerando uma reação completamente fora do comum. Em vez de simplesmente afastá-lo, o jornalista instintivamente projetou a língua para fora, longa, fina, quase como a de um réptil. Foi só por um segundo, mas a câmera captou claramente o movimento e sua expressão travou como se ele percebesse o erro. Ele virou o rosto rapidamente, mas não a tempo de evitar que o momento viralizasse. Na internet começaram os debates. Seria um reflexo involuntário estranho ou uma falha de disfarce? Para quem acredita em teorias sobre reptilianos entre nós, aquilo foi um raro vislumbre da verdade. Número 14. O gesto de estrela na comemoração. Logo após uma grande vitória no esporte, os jogadores se reuniram no centro do campo para celebrar. Mas no meio da festa, algo chamou a atenção. Em vez de apenas levantar os braços ou abraçar os colegas, alguns deles fizeram um gesto incomum com as mãos, formando uma estrela de 5 pontas. O momento foi registrado pelas câmeras e rapidamente espalhado pelas redes sociais. Muitos acharam que era apenas uma comemoração espontânea, uma forma de marcar o momento com algo visualmente forte. Mas outros viram mais do que isso. Alguns disseram que o gesto lembrava um símbolo místico, talvez até ligado a antigas práticas ritualísticas ou a gestos secretos usados para atrair vitórias futuras. Verdade ou exagero? O fato é que aquele pequeno gesto se tornou o detalhe mais comentado da noite. Número 15. As cartas misteriosas no funeral de George H.W. Bush. Durante o funeral do ex-presidente George H.W. Bush, o mundo assistia a uma cerimônia solene repleta de figuras importantes da política e da elite global. Mas em meio ao protocolo, um detalhe passou despercebido por muitos e causou calafrios em quem percebeu. As câmeras captaram o momento em que alguns dos presentes abriram discretamente envelopes escondidos dentro de seus programas. Ao lerem o conteúdo, suas expressões mudaram drasticamente: choque, desconforto, medo. Não eram bilhetes comuns. As reações deixaram claro que o que leram os impactou profundamente. O que estava escrito? Nenhum deles revelou até hoje. Alguns acreditam que o próprio Bush deixou mensagens para certos aliados. Avisos sobre assuntos não resolvidos, pactos antigos ou verdades que só poucos poderiam conhecer. Essas cartas seguem como um dos maiores mistérios ligados a funerais de Estado na era moderna. Número 16. O ritual inesperado em show da Watain. Em outubro de 2013, fãs lotaram o Worcester Palladium em Massachusetts, esperando mais um show intenso de black metal. A atração da noite era a banda sueca Watain, conhecida por suas performances agressivas e atmosfera sombria. Mas o que ocorreu naquele palco foi além do que o público esperava, e do que muitos suportaram ver. A apresentação começou com uma ambientação pesada, ossos espalhados pelo palco, iluminação avermelhada e presença teatral intensa. No entanto, tudo tomou um rumo ainda mais perturbador quando o vocalista jogou um balde de líquido espesso e vermelho diretamente na plateia. O cheiro era forte, metálico, cru. Algumas pessoas ficaram paralisadas. Outras saíram correndo, completamente enojadas. Houve quem abandonasse o local sem nem esperar o fim do show. A Watain sempre foi conhecida por transformar seus shows em experiências impactantes. Mas naquela noite, para muitos, não parecia mais um espetáculo musical. Parecia um ritual real, encenado diante de todos, sem disfarces. Número 17. A declaração bizarra de Britney Spears. No dia do seu aniversário, Britney Spears publicou um vídeo que, à primeira vista, poderia parecer apenas excêntrico, mas o conteúdo fez muitos fãs pararem para refletir e se preocupar. Com expressão animada, ela afirmou: "Não estou fazendo 42, estou fazendo 5. Em seguida, completou dizendo que estava indo para o jardim de infância. O tom não era de piada. Mais adiante no vídeo, ela falou sobre o assédio constante dos paparazzi e afirmou que, nas fotos, seu rosto se transformava em algo semelhante a uma máscara branca, fazendo referência ao personagem Jason, dos filmes de terror. Esse tipo de comportamento, somado a outros episódios anteriores, como mudanças estranhas em seus olhos durante entrevistas, levantou novamente teorias sobre controle mental, rituais de fama e até manipulação genética ou simbólica. Com Britney, há sempre duas leituras: a literal e a simbólica, e muitas vezes a segunda parece mais próxima da realidade. Número 18. O sumiço misterioso do Papa Francisco. Durante uma cerimônia dentro da igreja,
O Papa Francisco estava finalizando uma oração, cercado por silêncio absoluto. Câmeras transmitiam o momento para o mundo todo, até que algo inesperado aconteceu. Assim que terminou a bênção final, sua imagem simplesmente desapareceu da tela. Não saiu andando. Não houve corte de câmera. Ele apenas sumiu. Muitos afirmaram que se tratava de uma simples falha de transmissão ou um erro de edição de vídeo. Mas outros acreditam que o desaparecimento ocorreu em um momento tão exato, logo após a oração final, que não podia ser coincidência. Teóricos espirituais apontaram a possibilidade de que orações silenciosas perfeitas possam abrir portais ocultos, conforme descrito em lendas antigas. Para alguns fiéis, aquilo foi um sinal divino. Para os céticos, apenas uma manipulação de imagem. Mas a dúvida persiste. O que realmente aconteceu naquele segundo de silêncio? Número 19. A estranha amnésia coletiva na turnê de Taylor Swift. A turnê Eras de Taylor Swift foi um fenômeno global. Estádios lotados, fãs emocionados e produções gigantescas marcaram cada apresentação. Mas um fenômeno inesperado chamou atenção após alguns shows: a perda de memória. Vários fãs relataram que, ao sair das apresentações, não conseguiam lembrar quais músicas tinham sido tocadas, como foram os figurinos ou até mesmo se certos momentos haviam realmente acontecido. Uma mulher contou que se lembrava claramente de ter entrado no estádio. Mas depois disso, tudo era um borrão. Médicos deram um nome: amnésia da Taylor. Um estado mental provocado por sobrecarga sensorial intensa, em que o cérebro não consegue processar todas as emoções e estímulos ao mesmo tempo. Mas nem todos aceitaram essa explicação. O cantor Shane Lynch sugeriu que o show continha elementos ritualísticos camuflados. Símbolos, coreografias com dançarinos mascarados, fogo, pentagramas. Para ele, aquilo ia além da arte. Seria apenas euforia coletiva? Ou algo estava, de fato, influenciando a mente do público? Número 20. O olhar inumano de Doa. Durante a turnê Scarlet, na cidade de Houston, a artista Doa estava no auge de sua performance quando algo sutil, mas perturbador, aconteceu. Seus olhos pareceram mudar de forma por alguns segundos. A transformação foi rápida, quase imperceptível. Mas quem estava ali notou. E quem gravava, também. Vídeos começaram a circular no TikTok e no X, antigo Twitter, com milhares de comentários descrevendo a cena como estranha, fora do natural e até sobrenatural. Alguns acreditaram que seus olhos se tornaram alongados ou que sua expressão deixou de parecer humana. Ela não reagiu. Continuou cantando, dançando, sem demonstrar qualquer alteração. Alguns atribuíram o momento à iluminação. Outros disseram que foi apenas uma ilusão de ótica. Mas para muitos, foi como se, por um segundo, a artista deixasse escapar uma versão de si que o público nunca deveria ver. Número 21. O piscar reptiliano de Miley Cyrus. Durante uma entrevista à ABC, Miley Cyrus conversava normalmente quando, em uma fração de segundo, algo em seu olhar mudou. Reproduzido em câmera lenta, seu olho pareceu piscar com uma pupila que se estreitou em fenda, como a de um réptil. A princípio, ninguém notou. Mas um editor de vídeo teria congelado ao rever o material. Segundo rumores, um produtor mandou cortar imediatamente aqueles frames. O vídeo vazou e reacendeu uma teoria antiga, a de que Miley e outras celebridades fariam parte de uma elite híbrida, com aparência humana e origem reptiliana. Número 22. Gorgoroth e o ritual no palco. Quando a banda norueguesa de black metal Gorgoroth subiu ao palco para tocar Carving a Giant, os fãs não sabiam se estavam num show ou em um ritual satânico. Cabeças de ovelha montadas em estacas. Atores presos em cruzes de madeira, líquido vermelho espesso escorrendo pelo palco. Todo o local foi banhado por luz vermelha, e os movimentos dos artistas eram lentos e calculados, pareciam parte de uma cerimônia sombria. Ao final, com a música Possessed by Satan, a linha entre arte e ocultismo já havia desaparecido. Muitos saíram de lá em silêncio, sentindo que haviam presenciado algo além de um show. Número 23. A falha no disfarce de Justin Bieber. Enquanto atravessavam um aeroporto lotado com seguranças, Justin Bieber foi cercado por fãs. Uma câmera amadora captou o momento em que seu rosto pareceu falhar. Sua pele brilhou com um tom esverdeado. Seus olhos, por um instante, ficaram com aspecto de serpente. Alguns brincaram. Está parecendo Voldemort, só que mais verde.
Não foi a primeira vez. Em Perth, testemunhas disseram que Bieber se transformou brevemente diante de todos. Para os que acreditam na teoria dos metamorfos reptilianos, esse tipo de falha acontece sob estresse, quando o disfarce não consegue se manter. Número 24. O Hospital do Horror de King Diamond. Em 2024, fãs lotaram um evento em Los Angeles para assistir ao show St. Lucifer's Hospital 1920, de King Diamond. Mas o que viram parecia um ritual completo disfarçado de performance. O palco recriava um asilo antigo, coberto por luzes vermelhas intermitentes, cruzes invertidas e adereços assustadores. De repente, uma mulher parou no palco, olhos arregalados, imóvel, como se estivesse em transe. Muitos sussurraram, ela está possuída. Ele invocou alguma coisa, críticos chamaram de encenação. Mas quem estava ali disse que não parecia teatro. Parecia invocação. Número 25. Os dentes afiados da elite clipes em câmera lenta de políticos, âncoras de TV e até celebridades famosas começaram a ser analisados quadro a quadro. O motivo? Os dentes. Em vários vídeos, os dentes apareciam anormalmente pontiagudos, parecendo presas, como as descritas em mitos sobre seres reptilianos. Para muitos, isso era mais uma prova de que algumas figuras públicas seriam híbridos ou controladas por entidades que usam aparências humanas. Distúrbio na imagem? Ilusão de ótica? Talvez. Mas para quem acredita na teoria da elite reptiliana, isso é tudo menos coincidência. Número 26. Os sinais coreografados de Michael Jackson. Durante a performance de Slave to the Rhythm, Michael Jackson energizava o palco como sempre. Mas observadores atentos notaram algo mais. Em pontos estratégicos da coreografia, ele fazia gestos com as mãos. Chifres do diabo, o número 6 repetido 3 vezes, sinais com significado oculto. Tudo parecia cronometrado para coincidir com os momentos de maior intensidade da música. Alguns acreditam que até a famosa luva e o chapéu não eram só estilo, mas símbolos com funções específicas. Para certos fãs, seu talento vinha acompanhado de um preço invisível. Número 27. O menino que sumiu. Durante uma transmissão ao vivo, a câmera passou pela plateia e captou o rosto de um menino. Foi só um instante, mas seu olhar chamou a atenção. Ao ser ampliada em câmera lenta, a filmagem mostrou que suas pupilas se afinaram, virando fendas reptilianas, antes de voltarem ao normal. Assustados, os operadores de câmera voltaram à cena, mas o menino havia desaparecido. O assento estava vazio. Ninguém sabia quem ele era. Apenas seu nome constava na lista. Truque de luz? Ou algo que não deveria ter sido visto? Número 28. A mulher que desapareceu. No tapete vermelho de uma premiere, uma atriz dava entrevista quando, atrás dela, uma mulher ficou parada, observando, e sumiu. Literalmente. Em segundos, seu corpo desapareceu da imagem sem se mover para os lados. A gravação foi assistida inúmeras vezes. Alguns disseram que era uma falha de vídeo. Outros acreditam que ela nunca foi uma pessoa comum. Talvez estivesse ali por outro motivo, talvez apenas observando, e talvez não fosse deste mundo. Número 29. O ritual dos 30 anos da Behemoth. Para celebrar 30 anos de carreira, a banda Behemoth fez uma live chamada 30 anos de blasfêmia. O que os fãs esperavam era um show intenso, mas o que viram foi algo muito além. Durante a performance de Christians to the Lions, o palco foi tomado por chamas, figuras mascaradas e símbolos ardendo em sombras. Formas estranhas surgiam e desapareciam entre os efeitos de luz. O vocalista Nergal sempre provocou com temas antirreligiosos, mas ali parecia ter passado um limite. Para alguns, era a arte levada ao extremo. Para outros, um ritual oculto mascarado de música. Número 30. A congelada de Draymond Green. No segundo jogo dos playoffs da NBA, Draymond Green deu uma entrevista pós-jogo. Mas no meio da fala, ele simplesmente parou. Piscou uma vez e ficou travado por quase 20 segundos, como se alguém tivesse apertado pause. A câmera continuou gravando. Os repórteres esperaram. O público em casa ficou em choque. Na internet, o clipe viralizou com piadas de que Draymond era um avatar travado ou um sistema com defeito. Foi um lapso mental? Um bug? Ou algo mais que escapou entre os quadros da realidade? Número 31. A boneca amaldiçoada. Em um programa de TV ao vivo, um casal contava sua experiência assustadora após comprar uma boneca em uma loja de segunda mão.
Desde que trouxeram o objeto para casa, coisas estranhas começaram a acontecer. Arranhões apareceram nas pernas do homem sem explicação. Foi como uma sensação de queimadura, disse ele. Olhei para baixo e estava todo arranhado. Enquanto falavam, a boneca permanecia imóvel em uma cadeira, até que a cadeira se mexeu. Todos viram. Os apresentadores tentaram seguir, mas o estúdio ficou em silêncio por alguns segundos. Parecia claro para quem assistia. Aquela boneca carregava algo que não queria ser ignorado. Número 32. Deus, Satanás e Marilyn Manson. Em 1997, Marilyn Manson deu uma entrevista desconcertante. Disse que Deus e Satanás não eram seres separados, mas dois lados de uma mesma coisa, assim como ele era Marilyn e Manson. Para ele, o lado sombrio não era para ser temido, e sim compreendido. Inspirado por Anton LaVey e Aleister Crowley, Manson afirmava que seus shows eram rituais, não religiosos, mas pessoais. Seu objetivo não era adorar algo externo, mas despertar o caos interior que todos carregam. Rebeldia como um tipo de fé. Número 33. A máscara falha de Peter Thiel. Durante uma transmissão ao vivo com Peter Thiel, algo estranho aconteceu. Por um breve momento, sua boca pareceu inchar, como se algo estivesse se mexendo sob a pele. Marcas estranhas surgiram em seu rosto. As linhas não pareciam naturais. Não foi uma falha de câmera comum. Muitos espectadores congelaram a imagem, chocados. Nas redes começaram as teorias. A máscara escorregou. Teria sido uma falha digital ou um vislumbre de algo por trás da aparência humana. Ninguém confirmou nada. Mas quem viu não esqueceu. Entre falhas estranhas, gestos simbólicos e momentos que desafiam explicação, uma coisa é certa: nem tudo que parece entretenimento é apenas isso. E quando os olhos do mundo estão assistindo ao vivo, o palco se torna o lugar perfeito para esconder segredos à vista de todos. Enquanto cuidava da casa de um amigo, o youtuber Rubsy decidiu abrir uma live. Mas o que era para ser uma transmissão normal virou um cenário de filme de terror em segundos. Primeiro, uma porta rangeu e se abriu sozinha. Depois, a luz começou a piscar e alguns objetos se moveram, como se um fantasma tivesse decidido participar da live. Ao contrário do que muita gente faria, Rubsy não se desesperou. Ele continuou conversando com seus seguidores como se fosse só mais uma terça-feira, mesmo com coisas estranhas acontecendo bem atrás dele. Foi assustador, mas ele manteve a calma e lidou com a situação como um verdadeiro profissional. Antes de continuar, é preciso falar de algo muito sério. Em 2018, uma repórter morreu durante a cobertura de uma maratona. Mais tarde, descobriu-se que ela estava com intoxicação alimentar e sofreu desidratação por causa do calor, o que acabou levando ao falecimento. O que você acha desse triste episódio? Deixe sua opinião nos comentários. Em maio de 2008, as gêmeas suecas Ursula e Sabina Eriksson causaram verdadeiro caos na rodovia M6, na Inglaterra. Motoristas ficaram em choque ao ver as duas caminhando pelo meio do tráfego intenso, desviando de carros em alta velocidade como se não fosse nada demais. A polícia foi chamada rapidamente e, por coincidência, uma equipe da BBC também estava no local filmando um programa sobre patrulhas de rodovia. Mas a situação fugiu do controle de repente. As irmãs dispararam na direção contrária, correndo direto para o fluxo de veículos. As duas ficaram gravemente feridas, mas o mais assustador veio depois. Ao recobrar os sentidos, Sabina se levantou, agrediu um policial e tentou voltar para a pista. Dias depois, a tragédia piorou. Sabina acabou esfaqueando um homem que havia oferecido ajuda e lhe dado abrigo. Especialistas acreditam que as gêmeas estavam sofrendo de uma rara condição chamada psicose compartilhada, o que deixou toda a situação ainda mais perturbadora. Durante um episódio ao vivo do programa Morning Club, transmitido pela rádio e TV Clube FM em Tirana, na Albânia, algo muito estranho aconteceu diante das câmeras. O apresentador Blendy Fevzil estava no meio de uma entrevista quando, de repente, um jornal que estava sobre a mesa levantou sozinho e voou, como se tivesse vida própria. Blendy e o convidado ficaram completamente atônitos, tentando entender o que tinham acabado de presenciar. Quem estava assistindo em casa também ficou chocado, e muitos começaram a se perguntar se tinham acabado de presenciar um fenômeno paranormal transmitido ao vivo. Em 2016, a modelo tailandesa Tipawan Pui Chaphong foi convidada de um programa de entrevistas e fez uma revelação impressionante.
Ela disse estar possuída por um espírito chamado Pop, conhecido no folclore tailandês por desejar sangue animal e até carne humana. Conforme a entrevista avançava, a situação ficou cada vez mais intensa. Pui começou a murmurar coisas sem sentido, depois passou a gritar, deixando o público assustado. Mas nem todos acreditaram na cena. Para muitos tudo parecia encenação. O fato de o momento mais dramático ter acontecido bem na frente das câmeras fez vários telespectadores suspeitarem de que era apenas uma performance para ganhar audiência, e não um caso real de possessão. Em 1969, a CBS transmitiu um momento inesquecível, o sorteio do recrutamento militar para a Guerra do Vietnã. O evento aconteceu na sede do Serviço Seletivo em Washington, capital dos Estados Unidos. Datas de nascimento eram retiradas de um globo uma a uma, junto com letras do alfabeto, determinando quais jovens seriam convocados para lutar. Foi o primeiro sorteio desse tipo desde a Segunda Guerra Mundial, e o clima era de tensão, emoção e incredulidade. Tudo se resumia à sorte. O seu aniversário poderia significar ser enviado para a guerra. Assistir a essas imagens até hoje arrepia. Era um lembrete doloroso de como o acaso podia mudar completamente o destino de uma vida. Em 2013, os telespectadores do estado de Montana tiveram um dos maiores sustos de suas vidas. Durante a exibição do The Steve Wilkos Show, a transmissão foi interrompida por um alerta de emergência assustador. A mensagem dizia que mortos estavam saindo de suas covas e atacando os vivos. A voz do alerta soava oficial, pedindo que todos ficassem dentro de casa e evitassem contato com os supostos zumbis. Embora a ideia fosse absurda, o tom sério do aviso deixou muita gente em pânico. Por alguns minutos, ninguém sabia se era uma piada, um novo programa ou realmente uma emergência. Logo descobriram que alguém havia invadido o sistema de transmissão de emergência para pregar um trote. As autoridades localizaram o responsável e confirmaram que tudo não passava de uma farsa. O pânico durou pouco, mas por um instante, os moradores de Montana acreditaram que o apocalipse zumbi tinha começado. No dia 6 de setembro de 1987, quem sintonizou o canal Playboy esperando um filme adulto acabou recebendo uma surpresa nada erótica. Do nada, a tela mudou e começaram a aparecer versículos bíblicos com mensagens pedindo arrependimento e respeito ao sábado. Esse corte inesperado foi obra de Thomas Haney, técnico da Christian Broadcasting Network. Ele conseguiu interceptar o sinal do satélite para transmitir seu recado religioso. Claro que não deu certo por muito tempo. Haney foi descoberto, acusado de pirataria de sinal e condenado a 3 anos de liberdade condicional. Esse episódio acabou ficando famoso como um dos exemplos mais curiosos de invasão de transmissão ao vivo na TV. Em 1985, o apresentador Richard Belzer recebeu Hulk Hogan e Mr. T em seu programa para divulgar a primeira WrestleMania. O que era para ser uma conversa animada virou um susto enorme. Belzer pediu que Hogan mostrasse uma de suas técnicas de luta. O lutador aplicou um mata-leão e, em segundos, o apresentador perdeu os sentidos e caiu duro no chão. Ele precisou levar pontos depois do acidente, mas sobreviveu com uma boa história para contar. O público ficou chocado, enquanto Mr. T tentava acalmar a plateia, reforçando que não houve má intenção. Foi um momento que ficou marcado na memória de todos. Em outubro de 2016, a vidente mexicana Moni Vidente participava do programa Sale el Sol, comentando sobre previsões e espiritualidade. De repente, enquanto falava sobre anjos, parte do cenário desabou atrás dela. Ao mesmo tempo, outro pedaço começou a girar sozinho, assustando os apresentadores. Um deles chegou a tremer de nervoso com a situação. O momento se espalhou rápido pela internet e Moni comentou depois nas redes sociais que um espírito poderoso havia causado a manifestação. Segundo ela, algumas entidades não percebem que já morreram, o que poderia explicar o fenômeno. Verdade ou não, foi um instante assustador registrado pela TV ao vivo. Será coincidência? Encenação? Ou estamos apenas vendo o que sempre esteve lá? A resposta talvez não esteja no que foi dito, mas no que nunca foi explicado. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!